Bom dia, minha gente! Estamos aqui na nossa live, nossa leitura bíblica devocional do dia de hoje, que é Provérbios, capítulo 7, 8 e 9. Vamos fazer a nossa leitura bíblica, que está dentro de um plano de leitura bíblica em ordem cronológica. Estamos vivenciando aí a história do povo de Israel, onde Salomão é o rei e ele escreve 3 livros que nós temos aqui na nossa Bíblia. Então é Cantares, né, ou Cântico dos Cânticos, ele escreve Provérbios e ele escreve Eclesiastes. Então, dentro da nossa leitura bíblica, em ordem cronológica, nós vamos passar por esses livros e estamos aqui nesse livro de sabedoria pura e simples para a nossa vida do dia de hoje, né? Pura e simples, pura e direta aos nossos corações. Então vamos lá, minha gente, vamos fazer esse tempo proveitoso na presença do Senhor. Já envia aí esse aviãozinho para que mais pessoas estejam aqui conosco, porque essa leitura de Provérbios aqui, ela é muito direta e objetiva para as nossas vidas, e creio que esse tempo que nós teremos hoje aqui vai ser um tempo muito especial. Então já convida mais pessoas para estarem aqui conosco nesse momento da nossa semana que temos hoje, e amanhã também teremos, e no sábado teremos, gente, o Devocional com Arte, que na semana passada eu não consegui porque eu estava com meu filho doentinho em casa e não pude sair, então não tivemos. Já estou com saudade desse tempo também, e esse sábado nós teremos pela manhã, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos dar início aqui a esse tempo maravilhoso. Amém, gente? Então vamos dar graças a Deus. Já deixa aí a sua Bíblia separada, né? A tua Bíblia aí com uma canetinha. Eu até mesmo durante a leitura eu continuo aqui fazendo as anotações, porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva, então à medida que a gente vai lendo, né, versículos vão saltando aos nossos olhos, o Senhor vai falando conosco. Isso é maravilhoso, né, gente? Então vamos lá, dar graças a Deus por esse tempo, por esse dia chuvoso aqui em Curitiba. Mas o Senhor, ele está no controle, ele continua no controle de todas as coisas. Amém, gente? Deus, obrigada, Pai, por esse dia, obrigada por mais esse tempo que nós temos, por essa oportunidade que temos de estarmos aqui, Senhor, mesmo distante fisicamente, Senhor, mas através do Teu Espírito Santo que nos une, para que possamos estar em comunhão, no mesmo propósito de Te conhecer mais, Pai. Fala conosco nesse dia, nessa manhã, Senhor, aquelas pessoas que virão depois também, Senhor Deus. Consagro a Ti esse tempo, Senhor, e peço que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a Tua palavra, Senhor, conforme o Teu desejo e a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, usa a minha vida neste momento, apesar de mim, para a Tua honra e glória, Senhor. Amém. Amém, gente. Exatamente, o Instagram não está entregando, né, aqui a live, por isso que é importante a gente ativar o sininho lá no Instagram. Tem um sininho lá em cima e a gente pode acionar aquele sininho. Não sei também se funciona muito, né? Mas eu creio que se acionar aquele sininho lá em cima no Instagram, se aciona lá, que aí tudo que for postado já vai aparecendo para você, eu acho. Mas Instagram não tá entregando não, gente. Tem que vir aqui, entrar no meu Instagram ali para você ver a live. Mas hoje estamos aqui e amanhã às 8 horas também. Ó, tá vendo? Ó, mesmo com o sininho não está entregando. Ó, tá vendo, gente? Então tem que vir aí, ó, 8 horas da manhã. Porque, olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esses conteúdos de palavra, eu não sei, né? Eu já falei tantas vezes pra vocês aqui que eu sou apaixonada por isso aqui, né? Por lermos a palavra e encontrarmos o Cristo na palavra. Então, assim, não ser apenas um versículo onde a gente faz um devocional em cima de um versículo, uma meditação em cima de um versículo, mas a própria palavra de Deus sendo lida. Isso é maravilhoso, né, gente? Isso é maravilhoso demais.
Então vamos lá para Provérbios no capítulo 7. Nós vamos ler hoje Provérbios do capítulo 7 até o capítulo 9. Então, vamos lá. Provérbios 7 fala assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és a minha irmã, e ao entendimento chama teu parente. Aqui eu quero falar com vocês um bocadinho, ainda ruminando o Salmo 119. Eita glória, gente, é bom demais, isso é bom demais. Amém. Então eu quero aqui iniciar, falando para vocês assim, que a nossa leitura bíblica aqui em Provérbios, então, foi o livro escrito por Salomão, em grande parte dele. Eu quero fazer um estudo, gente, eu quero fazer assim, muitas coisas, à medida que eu vou conseguindo com o tempo aqui, eu vou me organizando para fazer os estudos. Mas eu quero muito fazer o estudo sobre esses 3 livros de Salomão, que é Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Eu quero fazer ainda esse mês, vou ver quando que eu vou conseguir fazer, mas eu quero fazer sobre esses 3 de uma forma geral, gente, porque são os 3 livros escritos por Salomão, em grande parte deles, e sendo que Cantares foi escrito aí no início da sua juventude, Provérbios aqui na sua maturidade e Eclesiastes já na sua velhice, tá bom? Então nós temos isso aqui de antemão para iniciar esse livro de Provérbios aqui, que é um livro que vai falar sobre a sabedoria, sabedoria para a nossa vida. E é muito interessante porque ele vai falar aqui, ele vai entrar, já iniciamos, esse livro de Provérbios, tá vendo? O de Samuel, Reis e Crônicas, olha aí, gente. É tanta coisa. Eu vou começar a fazer agora a turnê do Apaixone-se pela Bíblia. Gente, vai ser demais, hein? Olha que coisa maravilhosa da gente realmente... Porque o estudar a Bíblia assim, gente, não sei, Não sei, sou suspeita para falar, meu Deus do céu, vou fazer a turnê agora. Mas vamos lá, vamos continuar aqui a nossa leitura. Escreve, versículo 4, versículo 5 agora. Versículo 5 fala assim: para te guardarem da mulher alheia. Agora, presta atenção, onde que a gente vai começar aqui. Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Presta atenção que agora aqui em Provérbios, no capítulo 7, a gente vai ver, a gente vai observar a leitura de Provérbios. O início do livro de Provérbios, ele vai nos preparando para o que o meio e o final tem a nos ensinar. O início aqui, Provérbios 1, do 1 até o 8, 9, até o capítulo 9, que é o que a gente vai ler hoje, ele vai nos preparar para o que virá depois, tá? Então aqui a gente ainda tá, é como se ele colocasse várias opções diante dos nossos olhos, várias situações, várias circunstâncias, e dissesse: agora você escolhe o que você quer, a sabedoria ou a loucura, a sabedoria ou a estultícia, tá? Então, a gente vai ver isso aqui, e aqui ele vai falar sobre a mulher adúltera. Esse capítulo aqui, mais um capítulo falando sobre a mulher adúltera. E às vezes a gente olha para isso aqui, ou a gente pensa, tá muito distante de mim, ou a gente pensa, eu estou vivendo isso aqui. Então eu quero chamar a atenção de vocês para que a gente possa ler isso aqui com muito cuidado. Provérbios, gente, não é um livro que a gente pode sentar e ler de uma ponta a outra, sentar e falar assim, vou ler Provérbios aqui. Não, gente. A gente tem que desfrutar de cada partezinha dele. Eu vou dizer uma coisa para vocês não vão esquecer mais. Provérbios, sabe aquele chocolatinho alpino? Ai, gente, eu não aguento, é bom demais.
Sabe aquele chocolatinho alpino? É muito bom aquele chocolate. Tem gente que não gosta, né, gente? Mas tem gente que não gosta de cada coisa. Mas enfim, aquele chocolatinho alpino é muito gostoso. Eu gosto muito daquele chocolatinho. Mas aquele chocolatinho alpino, ele tem a forma certa de comer aquele chocolatinho. E assim, você tira o sabor daquele chocolate se você morde aquele chocolate, mastiga e engole. Você tira o sabor. O chocolate alpino é para você deixar na boca e deixar ele derreter na boca. E hoje, quando eu estava meditando sobre provérbios, eu lembrei do alpino. E assim como o chocolate albino tem que ser assim, ele tem que ser saboreado dessa forma. Você deixa ele derreter, você vai, ele fica ali até derreter. Você vai saboreando. É assim que come alpino, gente. A gente tem a forma de comer o alpino. Provérbios é assim. A gente tem que ler isso daqui, deixar derreter. A gente tem que ler isso daqui e deixar com que essa palavra entre na nossa mente. Não é comer, mastigar, engolir, não, gente. É deixar derreter. Então, sempre que você vir um alpino, vai se lembrar de provérbios. Vai se lembrar de provérbios. Deixa ele. E olha quanta coisa a gente vai tirar no dia de hoje aqui, 8h15. Olha só. Porque a janela aqui está falando, então, sobre essa mulher adúltera. Olha isso. Então, diz assim: porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo. Ai, que bonitinho. Olha só. Deixa eu chamar a atenção aqui para vocês para isso. Então, nós temos aqui, em Provérbios, no capítulo 7, vai falar sobre o quê? Sobre a mulher adúltera, tá? Observe o olhar da mulher adúltera aqui. Então, ele vai personificar a mulher adúltera aqui para nós, tá? Então, ele está dizendo o quê? Da janela da casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo. Uma pessoa que não tinha juízo. Que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, ao crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Nós estamos em Provérbios, no capítulo 7, versículo 10 agora, tá? Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração, é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou. E da cara imprudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para sua casa. Seduziu-o com suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele, num instante, a segue, como o boi que vai ao matadouro. Olha isso aqui. Como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração. Como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Olha isso aqui, gente. Aqui a gente está falando sobre a mulher adúltera, né? A palavra de Deus, Provérbios aqui, dedicando estes capítulos que a gente já vem lendo sobre a mulher adúltera e sobre o poder de sedução dessa mulher adúltera, que ela está em olho de quem? Daquele que carece de juízo, né? Por quê? Porque o inimigo, ele atua nas nossas vidas e muita gente diz assim: o inimigo veio, né? É o inimigo me tentando. Muitas vezes é a tua fraqueza, da tua carne, que se permite, né? Que você não vigia, não cumpre a palavra de Deus, não age com sabedoria
não age com sabedoria, mas se deixa aos impulsos da sua própria carne. Não vigia a sua carne e você se entrega aos deleites e aos teus prazeres. Então, a gente vê aqui que tanto a mulher adúltera quanto aquele que vai até ela, né? Que vai até ela. E não é somente sobre uma mulher adúltera, mas é sobre o homem também. Então, é sobre este, né? Tanto o homem quanto a mulher. Aqui, o que a gente traz? A gente traz para nós um princípio sobre como é que isso aqui acontece muitas vezes dentro dos nossos casamentos. Dentro das nossas relações, gente, isso aqui Provérbios, então, a gente vai ver um ensino de sabedoria como o pai dando ao filho, tá? Então, é como se nós fôssemos aqui aqueles que estão ouvindo esse pai, que é a própria sabedoria, ensinando e instruindo. Então, ele está falando aqui sobre isso. A mulher adúltera diz assim, olha, meu marido não tá, ele viajou e ele não vai voltar tão cedo. E o que ela faz? Ela se envolve, né? Ela se envolve e ela se torna um. Gente, o adultério é uma coisa muito séria. O ato sexual é uma coisa muito séria, né? Que você tem que fazer dentro do seu casamento, com o seu marido, com a sua esposa. Por quê? Porque é o ato de tornar-se um só. Gênesis 2, versículo 24. Então, você se torna uma carne só com a pessoa. Então, quando a gente vê isso daqui, toda essa sedução do pecado, toda essa sedução, e muitas vezes a pessoa acha que, eu caí no laço do inimigo. Sabe o que é isso? É jogar desculpa. Claro que o inimigo, mas ele vai te tentar aonde está a sua fraqueza e onde você não vigia, onde os muros de proteção estão baixos ou até derribados. Então, o que acontece, gente? Nós precisamos cuidar e vigiar. Vigiar o quê? O nosso coração. Nós lemos isso, por isso que eu estou dizendo, existe uma construção onde Deus está construindo algo aqui dentro de nós. Então, ele fala lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, e muitos textos aqui em Provérbios vai falar sobre o nosso coração, sobre a fonte de vida. Então, como eu preciso fazer o quê? Provérbios 4, 23, guarda, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, pois dele procede as fontes de vida. Então, assim, guardar o meu coração, guardar as minhas inclinações, inclusive. Eu preciso vigiar, eu preciso cuidar, fugir de toda a aparência do mal. Então, quando vem aqui, olha só como vai seduzindo. O pecado, ele vai seduzindo até gerar a morte. Vamos lá para Tiago. Deixa eu achar aqui. Tiago, capítulo 1. Vamos lá comigo. Meu Deus, sabe por quê? Porque tem gente que fala assim, meu Deus, Deus está me tentando, não é possível, porque eu estou fazendo tudo certo, mas Deus está me tentando, colocando esse homem aqui, colocando essa mulher aqui. Mensagens que recebem no celular, contatinhos que a pessoa tem. Gente, vamos falar aqui, né? Contatinhos que a pessoa tem. Melhores amigos do sexo oposto. Não tem como, gente. Isso não caminha, isso não é vigilância, né? Então, assim, eu preciso caminhar com vigilância e andar bem longe de tudo que pode ser. Não, mas eu nunca quis, isso nunca vai acontecer. Nunca diga isso. Ninguém nunca trai dizendo assim, hoje eu vou sair e trair a minha esposa e trair o meu marido. Ninguém sai dizendo isso. As coisas acontecem, né? A pessoa vai achando que isso nunca vai acontecer, vem um contatinho, vem uma mensaginha, no momento que você está carente, minha amada. Aí você recebe uma mensagem de cuidado e de afeto, que o teu marido às vezes não dá e outra pessoa deu, você já começa a se abrir ali. Aí a primeira é a brecha. É a brecha, é a falta de vigilância. E aí o que acontece com isso? Morte. Morte, Romanos 6, versículo 23. Anote aí, né? A gente já vai falar mais sobre isso. Então hoje vai ser bom negócio aqui, gente. Sabe por quê? Porque a palavra é vida revelada para nós. Então, quando a gente vê Tiago, capítulo 1, a partir do versículo
13, vamos lá comigo. Diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Presta atenção. Não é Deus que está te tentando. Aí diz assim, ó, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o que acontece? Cada pessoa é tentada pela sua própria cobiça, ou seja, pela sua fraqueza, por aquilo que tem a inclinação. E nem sempre é igual de um e do outro. Tá? Então, isso aqui, e agora volte ali para... vamos para Romanos, capítulo 6, versículo 23, para você anotar aí. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá vendo? Isso aqui, junto com Tiago, capítulo 1, que nós acabamos de ler, né? A gente vê que traz o quê? Conteúdo para o nosso entendimento. Então, voltamos para Provérbios, lá no capítulo 7. Então, a gente está vendo sobre essa mulher adúltera, né? Essa mulher adúltera aqui. E aqui a gente pode entender, né, que não é uma mulher, é a personificação aqui sobre esse adultério, tá? Sobre a sedução, sobre tudo escondido. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui? Diante disso que está sendo revelado para nós, qual que é o chamado para nós aqui? O chamado é vigia. Esteja bem longe disso, porque isso aqui gera morte. Gera morte no relacionamento, gera destruição dentro da sua casa. Quem vai escolher isso daqui? É o tolo, o insensato. Versículo 24 diz assim, ó: agora, pois, filho, tá vendo? Que é um pai sábio dando conselhos para o seu filho, diz assim: agora, pois, filho, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas. Olha isso aqui, gente. Você lembra que quando nós lemos ali no versículo 7, disse assim, ó, que ela fica olhando quem é carecente de juízo, porque ela vai atacar quem é fragilizado naquilo ali. Então tá dizendo assim, não ande perdido. Quem é que estava andando perdido? Era essa pessoa aqui, que não vigiava. É a pessoa que estava ali, ó, que estava recebendo mensaginha no Instagram, que estava recebendo curtida, que estava curtindo foto de homem no Instagram, que homens casados curtindo foto de mulher no Instagram. Isso é tudo brecha, gente. Ai, mas o que tem de mais? O que tem de mais é que começa tudo assim, de uma forma muito sutil. E quando vê, tá tudo destruído. O chamado é, abre o olho, anda longe disso. Se veja como uma pessoa suscetível. Porque se você se vê como uma pessoa indestrutível, a chance de você cair nesse pecado é muito maior do que se você se vê de uma forma suscetível. Meu Deus, amei isso daqui, hein? Gente, eu vou anotar. Se eu lembrar, eu esqueço. Indestrutível e suscetível. Gostei disso daí, é isso aí mesmo. Então vamos continuar aqui. Versículo 26 diz assim: porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. Olha isso aqui. Por que está dizendo aqui que foram mortos? Por quê? Porque o pecado gera morte. O adultério, que é um pecado, ele gera morte. Então está dizendo, por causa dela, muitos morreram. Meu Deus! Não foi demais isso, indestrutível e suscetível. Eu vou anotar. Eu vou anotar, não vou esquecer disso. Adorei, depois vou anotar aqui. A sua casa é caminho para a sepultura. E desce para as câmaras da morte. Por quê? Coloque aí, Romanos 6, 23. Por
por quê, gente? Porque essa casa aqui do adultério. E aí eu digo, aí você diz, não, mas eu não estou me relacionando com ninguém, mas tá falando com alguém? Gente, nós precisamos ser honestos. O bom disso aqui, dessa live aqui, você talvez esteja na sua casa, talvez você esteja aí sozinho ouvindo, ou você está com seu marido, com a sua esposa aí ouvindo. Amém por isso, glória a Deus por isso. Ouça mesmo. Mas deixe o Senhor sondar o seu coração, como diz em Salmo 139. Deixa com que Ele sonde o seu coração e veja se há alguma coisa mal dentro de você. Deixa. Sabe, porque às vezes a gente vai se achando no controle. Não, isso nunca vai acontecer. Não. Nós somos suscetíveis. Sabe por quê? Somos carne. Então, esse capítulo aqui vai falar sobre isso. Ei, vigia, abre o olho, anda longe disso. Apaga tudo isso, bloqueia. Bloqueia certos tipos de contato, bloqueia. E você sabe a intenção do seu coração. Você sabe o que está acontecendo aqui dentro de você com uma mensaginha de tá tudo bem com você. Às vezes é só isso que você quer. Por quê? Porque devido à nossa carência, muitas vezes dentro do casamento, pela falta de comunicação, qualquer mensaginha um pouco mais amigável, a gente se entrega. Seja o homem, seja a mulher, e aí cai nisso daqui. Gera o quê? Gera morte. Agora, minha gente, nós vamos aqui ver capítulo 8 de Provérbios, tá? Provérbios 8 diz assim. Meu Deus do céu, gente. Gente, eu vou... Provérbios é demais, é o alpino para nós, né? É o alpino aqui para nós. Então a gente vai, né? A gente vai saboreando isso e trazendo, meditando sobre isso. Por isso que eu não posso ler, gente, Provérbios de uma forma assim como um livro do começo ao fim. Eu tenho que ir devagar. Presta atenção e vocês vão observar isso aqui comigo. Agora vamos para o capítulo 8. Diz assim: não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Vamos parar aqui nesse versículo 5. E eu quero meditar com vocês sobre isso daqui. Eu quero provar esse alpino aqui com vocês. Eu quero despertar no seu coração, provocar no seu coração, a gente poder meditar nisso daqui. Olha isso aqui. A gente acabou de ler, presta atenção aqui comigo, ó. Olha aqui. A gente acabou de ler sobre a mulher adúltera, sobre a personificação da mulher, como ela atrai e seduz ao homem, né? Sendo que não é uma pessoa, mas é tudo que acarreta, tudo que envolve o adultério, a sedução e o pecado para a morte, como lemos em Tiago. Agora, no capítulo 8, inicia aqui o capítulo 8, falando o seguinte, trazendo agora a sabedoria. Mas vejam só que coisa interessante. Agora, a sabedoria vem de uma forma personificada. Ó, nós acabamos de ler no capítulo 7 sobre a mulher adúltera. Agora, no capítulo 8, a sabedoria vem personificada como uma mulher também. Que ela está sentada às portas gritando e chamando agora aos homens. Está convidando esses homens a entender essa sabedoria. Preste atenção. E eu quero chamar a sua atenção para isso, para que a nossa leitura agora, degustando o alpino, seja dessa forma e com esse olhar e esse entendimento. Versículo 6 fala assim: ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas. Quem?
A mulher, que mulher agora? A mulher adúltera do capítulo 7, mas aqui é a mulher sabedoria. É a sabedoria personificada na mulher agora. Presta atenção. Porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Vai tudo aqui agora contrastar com o que acabamos de ler em Provérbios 7. Por isso que eu falo que é um livro que vai fazendo uma construção dentro de nós e do nosso entendimento, e por isso que eu tenho que ler devagar. Então, é assim, porque a minha boca proclamará a verdade. A boca de quem? Da sabedoria personificada agora. Vocês estão entendendo? Me deem um joinha aí. Os meus lábios abominam a impiedade. Quem? Da mulher sabedoria. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende. E justas para as que acham o conhecimento. Meu Deus do céu! Vocês estão entendendo aqui o contraste? Da mulher adúltera do capítulo 7, dos capítulos inclusive 3 anteriores, para agora a mulher sabedoria, que se coloca aqui dando contraste total. Todas são retas para quem as entende, justas para os que acham conhecimento. Está falando que a palavra da sabedoria é verdade, oposto da mulher da adúltera. Versículo 10, aceitai o meu ensino e não a prata e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Meu Deus do céu! Porque melhor é a sabedoria do que as joias, e tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. Meu Deus do céu, gente, deixa eu. Vocês estão sentindo aqui o caminhar aqui, o andar da carruagem, como diz a minha mãe. O andar da carruagem aqui. Está dizendo assim, nada pode ser comparado a ela. Tudo que o mundo pode te oferecer, todas as riquezas, todos os valores que o mundo pode te oferecer, nada, absolutamente nada é comparável à sabedoria. Aí veio o 12. Olha isso aqui. Meu Deus do céu, gente. A sabedoria, é a sabedoria personificada agora. Habito com a prudência. E disponho de conhecimentos e de conselhos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho. Que mau caminho é esse? Que nós acabamos de ler. Sobre aquela pessoa que se entrega ao caminho do seu desejo, onde ele é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça o atrai, o seduz até que ele cai e gera morte. A sabedoria. Aí diz assim, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Versículo 14, presta atenção. Está dizendo assim, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Quem, gente? A sabedoria. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Quem procura? Jeremias 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você tem buscado sabedoria no seu dia, para a sua vida, todos os dias? Sim ou não? Porque aquele que procura, aquele que realmente procura diligentemente por essa sabedoria, a encontra, diz a Bíblia. Em 1 João, capítulo 2, mantenha aí a cordinha e vamos para 1 João, no capítulo 2, a partir do verso 15. Vamos até o verso 17. Vai comigo lá. Lá em 1 João. Deixa eu só confirmar se é esse, minha gente.
porque vou te dizer uma coisa. 1 João 2,15. Meu Deus, é esse. Gente, sério. Sério, gente, sério mesmo. Que coisa maravilhosa é isso aqui. 1 João, capítulo 2, verso 15 ao 17. Diz assim. Presta atenção. O que acabamos de ler ali em Provérbios foi assim, ó. Eu amo os que me amam, os que me procuram, me acham. E diz assim, ó. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Deixa eu deixar a cordinha aqui. Esse texto que a gente acabou de ler aqui em 1 João diz sobre não amar as coisas do mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, tudo isso passa. Tudo isso passa. E o Senhor está dizendo assim, se eu amo isso, se eu me entrego a isso, e o que significa concupiscência? Sabe o que significa concupiscência, que a gente vê tantas vezes? É uma palavra diferente no nosso vocabulário, mas é uma palavra que nós vemos aqui na Bíblia. E essa palavra significa um anelo profundo, um desejo ardente por aquilo que é proibido. Concupiscência significa um desejo ardente por aquilo que é proibido. Concupiscência da carne. Meu Deus do céu, gente. Gente, então é assim. O desejo, eu vou voltar lá para Provérbios. O desejo da carne por aquilo que é proibido. A nossa carne deseja o que é proibido. O que não deve. Aí você diz, eu não desejo. Deseja sim. Porque a carne, a concupiscência da carne é o desejo por aquilo que é proibido. E eu te digo mais, isso desde o Éden, minha gente. A única coisa, a única limitação que Deus deu foi para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. O quê? Só um fruto era proibido. Só uma árvore era proibida. O que aconteceu ali? No Éden? Concupiscência da carne. O desejo por aquilo que é proibido. Gera morte. Quando eu me entrego àquele desejo. Gente, que riqueza isso daqui. Meu Deus, gente. Olha isso aqui. Versículo 18, vamos continuar lá. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. De quem, minha gente? De quem estamos falando aqui? Me diga aí, de quem? Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Do juízo. De quem está sendo dito aqui? Me diga. Para dotar de bem os que me amam e lhes encher da sabedoria. Gente, olha isso aqui. Não, gente, sério. Eu não sei, gente. Eu não sei. Olha isso aqui. Ele está dizendo assim, ó.
A sabedoria anda no caminho da justiça, vereda dos juízos. Acabou de falar sobre, aqui ó, na vereda do juízo, ou seja, está falando sobre que anda no caminho daquele que tem juízo. Lembra da mulher adúltera que vai atrás do homem sem juízo? Observem, gente, lembra do Alpino. Eu preciso ler isso aqui, meditar nisso aqui, observar essa leitura. Ó, lendo aqui agora me lembrei, gente. Porque eu vou lendo aqui a palavra com vocês, a gente vai fazendo essa conexão, meditando nessa palavra. Então, está falando que a sabedoria, no meio da vereda do justo, está junto com aquele que tem juízo. E a mulher adúltera vai atrás daquele sem juízo. Então, para adotar. E aí, no versículo 21, gente, olha isso aqui. Fala assim, ó, para adotar o quê? A sabedoria faz isso tudo, traz verdade, traz justiça, traz esse caminho do juízo. Para quê? Para então dotar de bens os que me amam e lhe encher os tesouros. Meu Deus. A pessoa sem juízo vai atrás de tesouro. A pessoa com sabedoria, a pessoa que busca sabedoria, vai atrás justamente do Senhor, que é a personificação da sabedoria. E Ele enche os seus tesouros. Vocês estão observando o caminho? Estão fazendo aí um mapa do caminho? Daquele que busca sabedoria? E daquele que busca os seus próprios interesses? Agora vamos para o versículo 22. Amém, gente? Gente, isso aqui não é sensacional? A gente não fica maravilhado com essa palavra? É sensacional isso daqui. Então, vamos para o versículo 22. Diz assim: o Senhor me possuía no início da sua obra. Presta atenção, sempre com aquela base de entendimento que é a sabedoria personificada aqui, tá? Então, a sabedoria personificada está dizendo: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, eu nasci. Antes ainda de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados. Antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor, mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente, deixa eu dizer uma coisa disso daqui. Então, eu quero ir com vocês. Amém, gente? Bora soltar as folhinhas da nossa Bíblia? Bora soltar as folhinhas, gente, da nossa Bíblia? Aqui, ó. Que a gente gosta disso. Finalizamos aqui o Provérbios capítulo 8. Então, a gente viu aqui que a sabedoria, ela vai se colocar agora como sendo
muito antiga, desde antes da fundação, estava com o Senhor para a criação de todas as coisas. É claro que foi através dessa sabedoria de Deus, desse Jesus Cristo encarnado, da sua sabedoria, que nós vemos que ele estava com o Senhor desde antes da fundação de todas as coisas. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa, que ele vai dizer que a sabedoria estava com o Senhor na criação de todas as coisas, tanto para o mar, quando fixava o mar, as nuvens, quando estabelecia os limites, o fundamento da terra, tudo. E eles regozijavam da sua criação. E aí termina dizendo assim, gente, é muito assim, como que eu posso usar a palavra? A gente vai mergulhando à medida que a gente vai lendo e se maravilhando com a palavra e permitindo com que essa palavra fale ao nosso coração. Então, quando a gente lê isso daqui, gente, no final do capítulo 8, gente, isso aqui dá um negócio assim, ó, que ele diz assim, ouvi o ensino, sede sábio, não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas. Presta atenção. Esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança a favor do Senhor, mas o que peca contra mim, violenta a própria morte. Todos que me aborrecem amam a morte. Sabe o que a gente percebe aqui na nossa leitura? Que no capítulo 7 nós vimos uma mulher, a mulher adúltera, que estava na porta da sua casa, preparando a sua casa para o adultério que gera morte. E aqui nós temos a sabedoria personificada na pessoa do Cristo, que está também nos convidando, porque está dizendo aqui que está convidando e chamando para a vida, está às minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, ou seja, também está colocada, está fazendo um contraste gigante entre a mulher adúltera que gera morte e a sabedoria que gera vida. Então se eu me entrego aos desejos, à concupiscência da minha carne, aos desejos do meu coração, à inclinação da minha carne, isso vai gerar morte. E se por outro lado, agora o Senhor faz um contraste gigantesco e ele vai para o outro lugar, onde agora não é a mulher adúltera, mas quem está no outro lado da balança é a personificação da sabedoria que está à entrada aqui das suas portas, esperando as ombreiras. Olha isso, a minha entrada, porque quem me encontra acha a vida e alcança o favor de Deus, e alcança benevolência, e alcança o deleite do Senhor, e alcança prazer no Senhor. Mas o que peca contra mim, ou seja, o que é o pecar contra a sabedoria? Sabe o que é? É o não dar ouvidos à sabedoria. É você se entregar à inclinação da sua própria carne, dando vazão à concupiscência da sua carne, sem ter a consciência de que se você se deixar por você mesmo, você vai gerar morte. Você não é boazinha. Você não é bonzinho. Em nós há pecado. E se eu me entregar aos desejos da minha carne, gerará morte. Então, nós vamos agora, como eu falei, a gente está construindo um entendimento. Eu amo essa expressão. Nós estamos construindo um entendimento. Passamos por Provérbios 7, vimos a mulher adúltera. Passamos por Provérbios 8, vimos a personificação da sabedoria, em contraste. Agora vamos para o capítulo 9. Olha isso aqui. Meu Deus.
ainda na personificação da sabedoria, presta atenção. Diz assim: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais. Olha isso. Carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Gente, eu não sei. Vamos lá. Diz assim: já deu ordem às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. A gente vai ler. A gente vai ler esse capítulo 9 até o versículo 12, tá bom? Não vamos ler ele inteiro, porque ele é curtinho, até o 18, e depois nós vamos falar sobre isso. Versículo 3. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Novamente, aquilo que nós lemos lá em Provérbios, ainda no capítulo 7, que fala sobre o temor do Senhor, Provérbios 1. Versículo 7, que nós já vimos sobre isso, Então ele continua falando isso nesse livro de Provérbios. Versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência, Lembra que a sabedoria anda junto com a prudência? Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos da vida se acrescentarão. Se és sábio para ti mesmo o és. Se és escarnecedor, tu o suportarás. Versículo 13. Diz assim, e nós já vamos finalizar isso, a nossa leitura de hoje. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Senta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade. Toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Gente, o que nós vemos aqui nesse capítulo? Nesse capítulo aqui, então, nós estamos construindo um entendimento, tá? E diante dessa construção de entendimento, de uma palavra de Deus que vai sendo revelada a nós vimos no capítulo 7 essa mulher adúltera e o pecado que leva à morte. Nós vimos então no capítulo 8 o convite, a quem se apresenta sabedoria como uma mulher. Então nós temos esses dois contrastes. E aqui agora, no capítulo 9, nós acabamos de ler sobre o convite que essas duas mulheres fazem a cada um de nós. Foi isso mesmo que nós lemos. Presta atenção. Então, a gente vai ver que a sabedoria é aquela que prepara um banquete. Ela prepara um banquete. A palavra de Deus fala: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que eu misturei. Ela está convidando para comer desse pão e beber desse vinho. Então, por isso que eu falo, Alpino, o que vem à nossa mente? Vem o quê? A ceia do Senhor. A comunhão perfeita com o Pai que é dado na última ceia de Jesus nessa terra, em Lucas capítulo 22. Onde Jesus traz para nós então a ceia do pão e do vinho, da comunhão perfeita com o Pai.
Essa comunhão se dá onde? Com a sabedoria. É com a sabedoria que não tem a ver com os seus cursos de mestrado e doutorado. A sabedoria de Deus nada tem a ver com o número de certificados que você tem na sua parede, com as faculdades, com os pós-doutorados, com a sua forma, com a sua bela oratória. Nada tem a ver com isso. Tem a ver com você aceitar o convite a se banquetear junto com a sabedoria que tem a oferecer o quê? Pão e vinho. Quem é o pão se não é, em João capítulo 6, que diz que o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão da vida, Jesus Cristo. Então a sabedoria tem a ver com você aceitar esse convite e banquetear-se com ele. Então quando eu vejo isso daqui, e eu vejo que a sabedoria, o sábio, ele recebe a instrução e ele se torna mais justo ainda. Aquela pessoa que é teimosa, que não aceita uma repreensão, que não aceita uma direção, é o tolo. É aquele que se banqueteia no convite feito pela mulher loucura. Porque aqui no capítulo 9 aparecem duas mulheres para nós. Aparecem duas personagens para nós. A sabedoria e a loucura. E eu quero te dizer uma coisa. Ou você está na mesa do banquete da sabedoria, ou você está na mesa do banquete da loucura. Não tem outra mesa para você estar. Quando eu vejo o banquete da sabedoria e o convite que ela faz, mandando seus servos convidar as pessoas. E aí eu vou para o versículo 13, eu vou ler de novo para vocês prestarem bem atenção. Olha isso aqui. A loucura é mulher apaixonada, tá vendo? Personificação. E ignorante, não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Sabe o que ela diz? Quem é simples, volte-se para aqui. E aos falsos de senso, diz: as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão mortos. Que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Gente, então nós temos nesse capítulo 9 aqui dois convites, o da sabedoria e o da loucura. E certamente, minha amada e meu querido, em algum desses dois banquetes você está. Certamente, em um desses dois banquetes você está. Qual foi o convite que você aceitou? O da sabedoria ou o da concupiscência da sua carne? Um é servido pão e vinho. O próprio Jesus é entregue nessa mesa do banquete da sabedoria. O convite da mulher loucura é o quê? É a água roubada e o pão comido às ocultas. Qual banquete você está? Hoje eu quero fazer um convite para você. Hoje é dia de nós olharmos para a nossa vida, de nós reconhecermos onde estamos, de uma forma muito sincera e honesta conosco mesmo. Qual convite eu aceitei?
Em qual mesa eu aceitei sentar? Onde eu estou me alimentando? No pão comido às escuras, às ocultas? Onde ninguém pode saber o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, com quem eu estou falando? Onde eu me entreguei às concupiscências da minha carne? Nessa mesa há morte. Nessa mesa, os seus convidados, olha isso aqui, estão nas profundezas do inferno. Eu não estou aqui, né, gente, para poupar, para trazer aos nossos ouvidos palavras que nos acariciam. Mas nós estamos lendo a palavra do Senhor. As pessoas que estão sentadas nessa mesa da loucura, o versículo 18 diz que elas não sabem que estão mortas. Mas hoje o Senhor se revela para nós como essa sabedoria. E eu quero chamar a cereja agora. Vamos para a cereja do bolo de hoje. Porque assim como nós acabamos de ler esses textos aqui de Provérbios, né? Que nos levaram a esse olhar, a esse discernimento das Escrituras, a essa revelação bíblica de quem Deus é personificado na sabedoria, que é justa, que é verdade, que é amorosa, que é transparente, que é às claras, que nos alimenta e que gera vida. Amém, a cereja. E agora vamos para a cereja do bolo de hoje, que é lá no Novo Testamento. Vamos para Colossenses, no capítulo 1. Amém, gente? Amém. Vamos lá para Colossenses, no capítulo 1, gente. Abre Colossenses, capítulo 1. Ai, que coisa mais linda. Eu amo esse texto. Deixa eu deixar marcado. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 15. Meu Deus do céu. Vamos ler do versículo 15 até o versículo 17, tá? Cereja do bolo de hoje. Diz assim. Vamos ler a partir do versículo 13, tá? Vamos ler do 13 ao 17. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este quem é que está falando? Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Por quê? Porque ele é a sabedoria. Ele é essa sabedoria personificada lá em Provérbios capítulo 8. É a mesma pessoa do Cristo, a sabedoria. Esse texto de Colossenses traz para nós que Jesus Cristo, ele estava desde antes de todas as coisas, que por ele foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. E mais uma vez eu vou dizer para vocês, toda a mensagem bíblica é cristocêntrica. Tudo aponta para Cristo. O Senhor vai construindo o entendimento. E quando nós temos essa construção,
o foco é Cristo. É o entendimento que é Cristo, que é a comunhão com Cristo, que é o banquete do pão e do vinho. É Cristo. É tudo sobre Jesus. Ele é a personificação da sabedoria. Meu Deus. E agora? Qual convite? Deixa eu achar um texto aqui. Qual convite? Qual convite você vai aceitar hoje? Hoje é feito um convite para você. Você vai sentar na mesa da sabedoria ou você vai sentar na mesa da loucura? Você vai permanecer na mesa da sabedoria ou você vai permanecer na mesa da loucura? E é muito interessante porque lá em Provérbios fala justamente isso, lá no 9. Aqui, ó, versículo 12 diz assim, ó. Se és sábio para ti mesmo o és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Essa escolha é pessoal. Você é sábio ou você é o escarnecedor? Então que hoje possa ser um dia onde nós cheguemos diante do Senhor com o coração quebrantado e arrependido. E que a gente possa fechar todas as brechas, apagar tudo aquilo que deve ser apagado, deixar para trás e viver banqueteando-se aonde? Na mesa da sabedoria. Porque o convite está sendo feito hoje para nós, mais uma vez, de uma forma muito clara, e que a gente possa se sentar nessa mesa da sabedoria. E se você é falta de sabedoria, peça a Deus. Lá em só para finalizar, 1 Pedro, deixa eu ver. Tiago, para finalizar, tá, gente? Cereja da cereja. Tiago, capítulo 1, versículo 5, tá? Pra gente fechar essa parte. E amanhã estamos na nossa live de novo. Meu Deus. Diz assim: se porém, presta atenção, olha isso aqui. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, para todos nós que estamos aqui, peça a Deus sabedoria. E se delicie no banquete da mesa da sabedoria. Amém? Então, amanhã seguiremos a nossa leitura bíblica, ainda aqui no livro de Provérbios, que a gente possa mergulhar, né? E aprender cada dia mais. Amém, gente? Que Deus abençoe.